Nesse momento, eu passo a palavra ao doutor Adélio Justino Lucas. Senhor presidente, tudo que é novo nos traz apreensão, nos traz medo e insegurança, e até incerteza. Mas eu quero dizer a todos aqui presentes que, pela parte do Ministério Público do Trabalho, sendo um dos agentes de controle e fiscalização, inclusive já conversando com o colega Paulo Douglas, que já está enfronhado, trabalhando na elaboração de uma comissão de convênios para fins de implementação desta lei. Quero, primeiramente, tranquilizar a todos aqui presentes, que o Ministério Público não tem a saga persecutória da forma que pensam. O Ministério Público do Trabalho, antes de tudo, tem uma atividade social. É por isso que ele defende, com veemência, com segurança, tranquilidade, a aplicação da lei. A lei é muito boa. A lei é muito boa porque ela vai disciplinar, vai nos trazer regras, ela vai nos apontar o norte, vai nos dar caminho, vai nos permitir a planejar. Se o senhor planejar, o senhor saberá qual a hora que o seu motorista vai descarregar lá no posto de Santos ou ali. Então, é preciso de planejar. Agora, o que não pode é o empresariado colocar um motorista, ficar 20 dias parado numa rodovia, sem banheiro, sem condição de trabalho, sem comunicação, parado esperando descarga. Então, ali passou, o caminhão de vocês passaram a ser depósito ambulante. Então, eu acho que vocês têm que mudar a estratégia. A não ser que os senhores passem a alugar os seus depósitos ambulantes, que são suas carrocerias. Então, nós temos de modificar o nosso pensamento. E, inclusive, no inciso 5º, quanto ao controle das jornadas, tempo de direção, nós temos aí que ele tem de colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização. No inciso 7º, quanto ao motorista submeter-se a teste de controle de álcool no sangue e drogas, isso é uma questão de política pública. Hoje é uma questão de doença, o álcool é uma questão tratada como doença. Então, isso aí não pode alguém se escudar quando ele sai para trabalhar, envolvendo a sociedade, invocar uma posição de defesa e não produzir prova contra si e produzir situações horrendas para a sociedade. Aqui não há demérito nenhum. Eu acho que é o controle. Acho que toda família gostaria de ver uma pessoa, os familiares daquele motorista que está numa situação de droga, que está usando droga porque fica repetindo para trabalhar, ele gostaria que ele saísse dessa situação. Eu tenho certeza absoluta que nenhum empresário gostaria de ter uma pessoa alcoolizada no volante do seu caminhão e muito menos drogado. Tenho certeza absoluta. Então, a minha visão a respeito desse artigo é uma visão de saúde pública, onde o interesse público deve prevalecer sobre o interesse pessoal e particular, até por uma segurança do próprio empresariado. Então, não significa violação de direito individual, na minha percepção. Posso estar errado. A 355C, ela trata da jornada em si. Olha, essa questão aqui, há alguns críticos que, por exemplo, o PLC 319, de 2009, que deu aso e origem a essa lei, ele tratava de carga horária de 6 horas. Olha só, era pior. Então, veja só que situação que estava se ele fosse aprovado. Aqui na jornada, nós deixamos a jornada constitucional, até porque na jornada constitucional, ela poderá trazer algumas situações diferenciadas e também nós prevemos a possibilidade de, em determinadas situações, serem normatizadas por acordos coletivos, em situação, evidentemente, que não traga prejuízo à saúde do trabalhador. Veja só, nós colocamos lá, a hora extraordinária, evidentemente que
é impossível, porque nós, do Ministério Público, nós entendemos que a hora extraordinária é uma hora sacrificante, ela tem que ser extraordinária mesmo. Existe a previsão, até porque existe a previsão constitucional, de, num determinado momento, haver necessidade dessa hora. O que a gente busca é exatamente no sentido de cumprir a jornada de trabalho, e isso vai gerar, no Brasil, com esta lei, geração de postos de trabalho de motorista, que hoje eles estão mitigados, que hoje quase todos que são empresários estão sabendo que é difícil arrumar motorista para atender às exigências do mercado de hoje. A questão do trabalho, será considerado trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 hora para refeição, além do intervalo de repouso. Olha, a questão dos intervalos, a gente ouve crítica, mas acontece o seguinte, isso que é uma norma pública de saúde do trabalhador. Ele tem de descansar, tem de trabalhar. Ele tem de trabalhar, mas ele tem de descansar. Então, é uma situação que nós estamos diante de um novo que existe para as outras categorias. Por que para os motoristas eles são obrigados a ficar dia e noite em cima de um volante, engolindo qualquer gororoba na beirada da estrada e indo embora? Não, eles têm que ter direito, eles têm que ter normatizado o seu trabalho. Até porque isso, se não for normatizado, em qualquer ação judicial, hoje o judiciário trabalhista entende que a pessoa tem de ter, se fugir, tem de pagar. Então, o passivo trabalhista, a normatização, que eu entendo, ela é muito positiva, ao contrário do que possa parecer num primeiro momento, quando nós estamos numa situação de, entre aspas, descontrole. Olha, evidentemente que o excesso de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva, observadas as disposições previstas nesta lei. Então, veja só, o artigo 7º que foi vetado, o intervalo entre a jornada poderá ser reduzido mediante previsão de convenção. Foi vetado, mas, na realidade, nós entendemos que existem outras formas de controle. Poderá se valer desse artigo, e ainda a realidade dos motoristas nessas viagens deve ser considerada. Talvez seja melhor que ele passe mais tempo no convívio familiar e fazer essa redução na estrada do que ele ficar parado. Então, é por isso que existem essas possibilidades, essa flexibilização. Isso tudo, evidentemente, negociado entre as duas categorias. Nós privilegiamos aqui muito a negociação coletiva, os acordos coletivos, para que ela pudesse adequar, num primeiro momento, as situações novas que elas irão aparecer. Veja só, no artigo 235D, nós temos aqui as questões das viagens de longa distância, que elas são consideradas aquelas que o motorista profissional permanece fora da base da empresa. Matriz folial. Veja só, o intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas é o caso do tempo de direção. E o tempo de interrupto de direção podendo ser fracionado o tempo de direção e de intervalo de descanso desde que não completadas as 4 horas. Olha, gente, esta questão do tempo de direção, ela pode ser fracionada. Isso aqui significa um planejamento da viagem. É muito importante. É permitido fracionar. Então, se eu saio daqui de Brasília a Belo Horizonte, eu vou pegar o exemplo invertido do deputado Marqueselli, se saio daqui de Brasília a Belo Horizonte, se aqui Brasília for o centro produtor de alguma coisa, então eu saio de Belo Horizonte, da Uzi Minas, venho para cá. Eu tenho de planejar a minha viagem de acordo com a legislação. Ele pode fracionar? Pode fracionar. Então, não tem prejuízo nenhum. Agora, a questão de como conta o intervalo aqui e acolá, depende do planejamento. Aí nós deixamos ao cargo ou a encargo das negociações, se dentro dos 4 horas conta como jornada, se não, conta como descanso, que pode coincidir com repouso para alimentação. Essas negociações, essa lei ela é rica em possibilidades do empresariado negociar todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, no primeiro momento, quando nós recebemos um veto, percebemos aqueles vetos, para mim, foi uma hecatombe. Mas depois eu fui olhar que nada. O que, na essência, é muito importante. Tá? Por exemplo, quando foi vetada a questão do tempo de parada, aí vem a questão aqui de onde ficarão os pontos de parada. Olha, nós trabalhamos aqui dado na lei, é que dentro de 1 ano, esses pontos de parada fossem, então, estabelecidos, tanto nas rodovias concedidas,
quanto com as não concedidas. O Estado brasileiro tem essa condição de trabalhar, e eu tenho certeza que o empresariado por si só, inclusive, se não for por parceria público-privada, eles abrirão essa possibilidade, que são engenhosos, o brasileiro é engenhoso, sabe criar essa possibilidade de, numa determinada região, ele saber contar que na minha fazenda, na minha beirada de rodovia, será ou poderá ser um ponto de parada. Ele poderá, moto própria, estabelecer esse ponto de parada. Mas aí tem outras questões econômicas que gerou o veto. Aí a questão de gerar o veto não é nossa, não é o nosso momento de discutir. No que diz respeito, no transporte rodoviário de carga de longa duração, além dos previstos, serão disciplinados conforme a regra. Assim. Esse parágrafo primeiro, veja, nas viagens de longa duração e superior a uma semana, o descanso semanal será de 36 horas por semana trabalhada, ou fração. E seu gozo ocorrerá no retorno do motorista à base ou em seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido descanso. Pulo próximo. Veja só. O parágrafo segundo foi vetado, mas o parágrafo segundo, ele foi vetado e ele trabalhou em consonância com o primeiro, porque o parágrafo segundo, ele viria a limitar a continuidade ad eterno dessa situação. E do jeito que está hoje, ele poderia continuar numa repetição numa repetição do descanso. Então, se nós multiplicarmos lá o período que foi vetado, esse aí nós vamos trabalhar para ser retirado esse veto. Mas não tem problema, essa questão ela poderá ser disciplinada com acordo ou convenção coletiva, a questão desse descanso semanal. Porque nós entendemos que é muito mais produtivo o trabalhador, o empregado, o motorista, voltar para a sua casa, voltar para a sua casa e ter o descanso com seus familiares. Isso evita muita coisa, parada em pontos onde há prostituição infantil, onde há uso de drogas, e há um comércio que não interessa. O que talvez interesse mais é o privilégio, também em consonância com a Constituição, que é privilegiar a família. É nesse sentido que nós trabalhamos. Olha, a questão aqui, a gente tem de prever as situações em que, na hora do tempo de direção, em determinados momentos, o motorista está jungido a uma situação. Agora, como que nós poderíamos, por exemplo, fechar os olhos numa situação em que o motorista estaria numa situação de perigo extraordinário, mas ele já teria vencido o seu tempo de direção? Há uma autorização legal para que ele pudesse chegar num determinado lugar seguro, para que ele pudesse tomar as medidas que fossem necessárias para restabelecer a situação de normalidade. Considerando que a lei é muito vasta e o tempo é muito e os artigos são grandes, as inovações, nós poderemos ainda continuar debatendo, eu acredito que acontecerá, e eu encerro por orientação da mesa a minha manifestação.